Olá, sou o professor Rodrigo Rodrigues, da Faculdade Unibras, Unidade de Rio Verde, e hoje nós vamos tratar aqui sobre um assunto relacionado à prática processual do Núcleo de Prática Jurídica. O tema de hoje, que nós iremos tratar, é a chamada procuração ad judicia, que é aquele instrumento pelo qual um sujeito processual outorga poderes a um advogado para que este o represente em juízo ou até mesmo fora dele, a fim de viabilizar a prática processual ao alcance da satisfação de um eventual direito que ele possua. É importante observar que quando a gente fala dessa instituição chamada procuração, a gente desenvolve ou observa desenvolver uma infinidade de modalidades de atos procuratórios. As procurações são as mais diversas possíveis. Nós temos procuração ad judicia, que é exatamente a que nós iremos estudar hoje. Nós temos procuração geral, em que, por exemplo, a mulher outorga ao marido para o exercício da outorga uxória. Nós temos procurações públicas, procurações particulares, procuração para cobrança de título, procuração para comprar imóvel, procuração para vender bens, procuração para recebimento de aposentadoria. Então, cada uma das modalidades de procurações possuem as suas particularidades. E é claro que elas devem ser estudadas e observadas e obedecidas às disposições legais, normativas, com o intuito de possibilitar que se escolha a melhor modalidade de procuração para o exercício prático em nome de outrem. Porque procuração nada mais é do que você outorgar poderes para alguém, para que alguém fale em seu nome, para que alguém possa agir como se fosse você. E nesse caso específico da procuração ad judicia, ela é ofertada, ela é conferida exclusivamente àqueles que estão inscritos nos quadros da OAB. De princípio, o advogado, Em algumas hipóteses, há de se falar também na possibilidade de se outorgar a procuração ao estagiário de direito devidamente inscrito junto à OAB, à Ordem dos Advogados do Brasil. Com isso, nós temos as disposições gerais acerca do instrumento procuratório, que nós também chamaremos de mandato, que é exatamente a mesma coisa, em que se outorga os poderes para o exercício prático dos direitos relativos àqueles que buscam a tutela estatal junto ao Poder Judiciário. Para isso, o nosso Código de Processo Civil, ele disciplina no artigo 105 as disposições dos poderes que podem ser conferidos àquele que vai representar em juízo. É importante ressaltar também que o Código de Ética, o Estatuto da OAB, ele estabelece a criação ou o estabelecimento da capacidade postulatória. A capacidade postulatória foi conferida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia, pelo Estatuto da OAB, e disciplina que este tem o poder para representar em juízo os sujeitos processuais. E com base nisso, para que haja delimitação desses poderes, o Estatuto Processual ele estabeleceu os limites pelos quais esses poderes podem ser exercitados em nome da parte, em nome do sujeito processual. Para isso, eu anexo a esse vídeo um modelo de procuração ad judicia, onde vocês irão observar a existência de pelo menos 3 partes distintas. A primeira parte, ela estabelece o que nós chamamos de outorgante, ou seja, aquele pelo qual ele outorga, ele confere os poderes para que o advogado possa em seu nome agir. Esse outorgante ele precisa ser totalmente qualificado. Então nós vamos utilizar todas as regras de qualificação que nós já encontramos no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 319, inciso 2. Nós vamos colocar nome, prenome, estado civil, profissão, residência e domicílio, inscrição no CPF, se pessoa física, ou inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica, endereço completo e a existência de e-mail, o endereço eletrônico.
qualificado ou individualizado este outorgante, nós não haveremos de falar na existência de dúvida de quem é que efetivamente está conferindo os poderes ao advogado. A segunda parte diz respeito ao chamado outorgado. O outorgado, sim, que neste caso específico será o advogado, que possui a capacidade postulatória e que irá representar o outorgante nas demandas processuais, judiciais e quaisquer outras que, porventura, venha ou tenha a necessidade de estabelecer este elo entre o Poder Judiciário e o sujeito processual que está buscando a satisfação de um direito ou que está defendendo do ataque exercitado por outro sujeito. Então, o outorgado, ou no outorgado, nós vamos apresentar a qualificação geral desse advogado. Nome completo, estado civil, obviamente a inscrição da sua profissão, que é o advogado, né, seu CPF, a inscrição junto à OAB, que é extremamente importante, e o endereço pelo qual ele será localizado. De princípio, o endereço profissional, né, o endereço do seu escritório, que é onde ele de pronto será localizado com o intuito de possibilitar a resposta às circunstâncias judiciais que serão postas em sua responsabilidade. E a terceira parte são os chamados poderes. É aqui que efetivamente nós vamos limitar o que ou onde o advogado poderá ir com o intuito de representar o seu constituinte, para representar o seu outorgante. Nos poderes, como eu disse anteriormente, nós vamos observar as regras que estão esculpidas no artigo 105 do nosso Código de Processo Civil, e é exatamente ele que estabelece a chamada cláusula ad judicia. Essa cláusula ad judicia significa tão somente dizer agir em juízo, em nome de quem outorga esses poderes. E a primeira parte da disposição do artigo 105, ela estabelece exatamente esses poderes gerais. Diz assim o legislador no artigo 105 do nosso Código de Processo Civil. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos no processo. É exatamente aqui, pessoal, que a gente encontra a instituição dos poderes gerais. Ou seja, com a outorga da procuração, com base na primeira parte do artigo 105, o advogado está habilitado a representar a parte em todos os atos do processo. E observem que o legislador disse ainda que essa procuração pode ser pública ou particular. E a gente observa essa questão mencionando que a regra é o estabelecimento dessa procuração sob o aspecto particular, porque basta a assinatura do outorgante que já habilita o advogado a representá-lo em juízo. Não há a necessidade de reconhecimento da assinatura na procuração ad judicia. O próprio advogado ele já se responsabiliza por essa assinatura aposta ao fim do documento procuratório. Então, dispensa a necessidade de reconhecimento de assinatura. Tá, mas em que hipótese nós haveremos de falar na procuração pública, se a regra é o estabelecimento da procuração particular? Bom, a procuração pública, sob o aspecto da adjudícia, só acontecerá naquelas hipóteses em que o outorgante não puder assinar ou por qualquer motivo, mesmo que momentaneamente, ele não tem condições de assinar. Imaginemos que o outorgante é analfabeto ou que ele sofreu um acidente e esse acidente o impossibilita de assinar. Então, nessas hipóteses, o documento procuratório deve ser lavrado por ato público. Leva-se a minuta até o tabelião, até o escrivão, até o oficial de cartório, e este irá lavrar o documento sobre a modalidade pública. E o escrivão, tendo fé pública, o documento ali assinado por ele substitui, obviamente, o documento particular, habilitando o advogado a representar, a dizer em nome do outorgante. Salvo estas hipóteses especiais em que o documento deve ser feito sob a modalidade pública, a regra, como eu disse, é o estabelecimento do documento particular.
né? E nessa primeira parte do artigo 105, a gente observa que ele habilita o advogado a representá-lo em juízo. Daí na segunda parte, do mesmo artigo 105, a gente vai encontrar os chamados poderes especiais. Nós falamos dos poderes gerais, agora os poderes especiais. Para que o advogado possa exercitar esses poderes especiais, eles precisam estar expressamente anotados junto aos poderes desse instrumento procuratório. Esses poderes estão descritos aqui no nosso Código de Processo Civil, na segunda parte do artigo 105, que diz assim, exceto para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito que se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, a quem deve constar cláusula específica. Tá? Então, pessoal, se eu, parte, quiser outorgar esses poderes especiais descritos no artigo 105 ao meu advogado, eu preciso fazer constar os mesmos no documento procuratório. Então, nessa terceira parte, em que delimita os poderes, se eu tiver a intenção de outorgar esses poderes ao meu advogado, eu precisarei descrever cada um deles no instrumento procuratório, para que o advogado possa, por exemplo, receber em meu nome, possa, por exemplo, receber citação em meu nome, possa, por exemplo, assinar recibos, firmar compromissos, confessar, desistir da ação, enfim, quaisquer deles que estão descritos no caput do artigo 105 do nosso Código de Processo Civil. Bom, então, além dos poderes gerais e dos poderes especiais, nós poderemos inserir junto ao documento procuratório os chamados poderes específicos. Os poderes específicos delimitam a atuação do advogado utilizando os poderes gerais e os poderes especiais especificamente em uma determinada situação jurídica. Quando, por exemplo, ao outorgar ao meu advogado os poderes gerais e poderes especiais, eu delimito dizendo que esses poderes serão utilizados especificamente para promover ação de indenização contra fulano. Ponto. Nessa ótica, eu estou estabelecendo o instituto procuratório, outorgando amplos poderes gerais e especiais ao meu advogado, mas que poderá ser utilizado especificamente em uma única demanda. Ok? Estas são as regras gerais para o estabelecimento da procuração sob a característica adjudícia, para o foro em geral, nas modalidades processuais civis. Daí eu quero abrir um parêntese para observar também que esse documento procuratório ele pode também ser outorgado ao advogado para atuação em qualquer modalidade processual, trabalhista, administrativa, consumerista, tributária e assim por diante, inclusive na seara penal. Só que na seara penal nós temos um dispositivo especial estabelecido lá no artigo 44 do Código de Processo Penal, que estabelece que nas ações penais de natureza privada, quando o advogado for representar o sujeito processual, representar a parte, ele deverá possuir poderes especiais que estão disciplinados no artigo 44. E assim disciplinou o legislador, para que nós possamos anexar, inserir ao nosso documento procuratório, quando for utilizado nas relações processuais de direito penal, as cláusulas especiais estabelecidas no artigo 44. Diz assim, a queixa poderá ser dada por procuração, com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo se tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no juízo criminal. Tá? Então, nas relações processuais de direito penal de natureza da ação penal privada, quando eu for outorgar poderes ao meu advogado, eu precisarei fazer constar os poderes especiais para a criação, para a elaboração da queixa-crime. E para isso, eu estabeleço esse poder especial, instituído em um dispositivo
legal do Código de Processo Penal, estatuído lá no artigo 44. Tá? Então, seja essa procuração com a natureza adjudícia a ser utilizada em processo civil ou em qualquer modalidade processual, basta que eu elabore o documento, insira, obviamente, as cláusulas especiais, aquelas facultativas ou obrigatórias, como é o caso do artigo 44 do Código de Processo Penal, sem o qual o advogado não está legalmente habilitado a representar o indivíduo na queixa-crime, ou seja, na ação penal de natureza privada, e possibilita que com isso haja a instauração da relação processual, bem como o seu processamento enquanto perdurar os poderes. Ok? Esses poderes, eles irão perdurar enquanto perdurar a ação. Enquanto a ação estiver ativa, obviamente, esses poderes irão estar estabelecidos, salvo as hipóteses em que o próprio advogado renunciar aos poderes que lhe foram outorgados, a parte revogar os poderes que outorgou ao advogado, ou se eventualmente ocorrer a possibilidade de subestabelecer, ou seja, quando o advogado transfere esses poderes a um outro advogado, reservando as cláusulas e os poderes que já possuem, ou tão somente delegando estes sem reserva de qualquer poderes. Mas essas possibilidades de substituições do advogado no curso da relação jurídica, seja por revogação, renúncia ou subestabelecimento, é uma matéria que nós vamos aprofundar em uma próxima videoaula. Ok? Esta é uma videoaula, repito, para os estudos do núcleo de prática jurídica relacionados ao estágio processual. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Com essa videoaula, analise o modelo de procuração que está em anexo e resolva as questões que estão apresentadas para que haja a formação desse estudo específico relacionado ao instrumento procuratório. Muito obrigado pela atenção de todos.